Bom, a gente vai ilustrar todo aquele conteúdo que nós discutimos nos últimos vídeos com um exemplo agora. Então, a gente vai determinar o dimensionamento de um condutor. Então, o exemplo fala o seguinte: determinar o dimensionamento do condutor de fase de um circuito que alimenta um motor trifásico de 25 CVs, fator de potência 0,88, rendimento 0,85. Diz mais: os condutores são cabos unipolares de cobre com isolação de PVC, dispostos em canaleta fechada, embutida no piso. Então, a primeira informação, ele já te diz sobre a isolação, certo? A gente vai precisar disso, tá certo? Quando for dimensionar, quando for escolher alguns fatores de correção. E o segundo, ele diz que eles estão dispostos em canaleta fechada embutida no piso. Então, ele já te fala sobre a maneira de instalação desta linha. Okay? A linha está embutida no piso. Então, já te dá informação sobre o método de referência. Esse circuito divide o mesmo duto com outro circuito. Então, aí ele já te dá uma informação também sobre o agrupamento. E diz mais: considerar a resistividade térmica do solo no local igual a 3 Kelvin metro por watt e a temperatura do solo igual a 40 graus Celsius. Então, te mostra todas as características da instalação desta linha. E a partir de agora, a gente vai começar a solucionar esse exemplo. Tá? Primeira coisa a fazer, pessoal, é calcular a corrente de projeto, né? Eu quero falar corrente de base porque é IB. Já me lembra lá da corrente de base do PU. Ok? Mas aqui não, tem nada a ver. Isso aqui é corrente de projeto. Então, essa corrente de projeto eu estou chamando de B porque é muito comum vocês encontrarem na literatura com essa nomenclatura. Mas vamos lá. E B vai ser... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, vai ser a minha potência dividido. Uma vez que é um circuito trifásico, aqui eu vou ter 3. Vou ter a tensão de linha. Vou ter o fator de potência e terei também o rendimento para finalizar. Substituindo os valores, então, nós teremos, de acordo com o nosso exemplo, 25 CVs. Já vou colocar aqui o fator 736 passando para 1 watts. E aqui embaixo, preencher com os mesmos fatores que a gente estava falando ainda há pouco. 380 volts, considerando que estamos aqui no nosso estado. Rendimento, fator de potência primeiro 0,88. Rendimento 0,85. Isso aqui vai nos fornecer um valor de corrente de base exatamente igual a 37,4 amperes. Okay. Então, calculamos a nossa corrente de projeto. Já falei de novo corrente de base. Esqueçam isso. Corrente de projeto, certo? Então, a gente calculou a nossa corrente de projeto. Uma vez calculada a corrente de projeto, agora a gente vai considerar todos os fatores de correção possíveis. Lembrando que todos os fatores possíveis são 3. O primeiro deles, vou chamar de F1, correção de temperatura. Vou chamar de F2, correção pela resistividade térmica. 3, correção pelo agrupamento. Então, temperatura, resistividade térmica, agrupamento. Esses são os 3 possíveis. Pode ser que em um tipo de instalação ou no outro você não precise de um ou de outro fator desse, certo? Mas geralmente se precisa. A gente vai considerar os 3 aqui, porque os 3, nesse exemplo aqui que foi dado, os 3 precisam ser considerados. Tá?
Então, primeiro fator de correção de temperatura. Então, vou chamar aqui, ó, correção de temperatura. Então, aqui. Correção. Temperatura. Esse fator de correção de temperatura, pessoal, eu vou chamar F1, tá certo? E eu vou colocar aqui o seguinte. A gente precisa recorrer à tabela 40 da NBS 5410. Certo? Tabela 40 da NBS 5410. Muito bem. Quando a gente recorre à tabela 40 da NBS 5410, lá eu vou ter essa tabela dividida em duas partes. Tá? Parte superior, temperatura ambiente, parte inferior, temperatura do solo, que é o caso aqui, uma vez que a estrutura, a linha está embutida. Então, temperatura do solo, a temperatura de base, tá certo? São 20 graus Celsius. Qualquer coisa diferente disso, eu tenho que corrigir. Aqui eu tenho 40 graus Celsius, então vou ter que corrigir. A coluna central diz respeito à isolação de PVC. A coluna da direita é PRXLPR. No caso aqui foi dito que a isolação é PVC, então eu fico ali com a coluna central e a parte inferior desta tabela. Quando eu busco esse fator, o que vai me retornar é um fator F1 igual a 0,77. Eu vou já escrever aqui. F1, eu já busquei lá da tabela 40 da NBS 5410, 0,77. Então, eu vou deixar esse camarada aqui reservado e já vou partir para o segundo. Depois, o outro fator de correção, certo? Correção. Eu vou colocar aqui resistividade térmica. Bom, esse aqui eu vou chamar de F2. Faço um Z, F2. Pronto. E vou buscá-lo na tabela 41, certo? Tabela 41 da mesma NBS 5410, mesma norma. Muito bem. Ok. Quando eu faço isto, tá certo? Eu tenho aqui o valor de base seria 2,5, aqui eu tenho 3. O que vai me retornar é um F2 igual a 0,96. Então, F2 0,96. Tem um F1 0,77, F2 igual a 0,96. Finalmente, agora vamos para o F3. F3 seria a correção, tá certo? Por conta do agrupamento. O fator de correção, estou botando só correção aqui, mas é o fator de correção, certo? Agrupamento de circuitos. Bom, agrupamento de circuitos. Eu vou chamar de F3. E eu vou encontrar, esse aqui, pessoal, eu vou encontrar entre as tabelas 42 e 45. Aí vai depender do método de referência. Vai depender do tipo de instalação da minha linha, certo? Aí vamos por eliminação.
As tabelas 43, tá certo? A tabela 43, eu ia falar as tabelas 43, 44, 45, mas vamos dividir. A tabela 43, ela diz respeito aos métodos de referência C, E e F. A tabela 44 e 45, ou as tabelas 44 e 45, elas dizem respeito ao método de referência D, uma vez que elas são aplicadas para linhas enterradas. Então, tabelas 44 e 45, método de referência D, tabela 40, D de dado, tabela 43, métodos de referência C, E e F, e a tabela 42, tá certo? A tabela 42, aí você vai ter a primeira linha da tabela, tá certo? Onde ela diz feixe, enfeixe, ao ar livre ou sobre superfície, ou para linhas embutidas, ou para linhas em conduto fechado. É o nosso caso, linhas embutidas, tá certo? Até porque o nosso método de referência, se a gente for lá na tabela 33, o método de referência que diz respeito aqui, olha só, dispostos em canaleta fechada, embutida no piso. A gente vai lá na tabela 33 sobre os métodos de referência e a gente vai ver que esse aí é o B1, certo? Então, o método de referência é B1. Então, o que converge, tá certo? Para a tabela 42. Então, eu tenho lá a minha tabela 42 e recorrendo à primeira linha da tabela 42, nesse caso aqui, tabela 42, tá certo? Eu vou botar aqui as tabelas, vou só esclarecer que o fator de correção de agrupamento você pode encontrar em 4 tabelas, tá certo? Que são elas. Tabelas 42, 43, 44 e 45. Aí vai depender do tipo de instalação. Esta tabela, estas tabelas aqui, ó, 44 e 45, método D. Tabela 43, métodos C, E e F. E tabela 42 pode ser do método A até o método F. Certo? Então, vai depender do tipo de instalação que você tem. Então, a nossa aqui é B1, tabela 42. Uma vez que o nosso método de referência aqui desse exercício, é escrever aqui. O método de referência deste exercício é o D1. Perfeito? Então, lá recorrendo à tabela, primeira linha da tabela 42, vocês vão ver lá o fator de correção para 2 circuitos agrupados. Então, esse fator é igual a 0,80. Então, nosso F3 ele ficou igual a 0,80. Bom, agora a gente já determinou os fatores F1, F2 e F3, certo? Então, eu tenho aqui fator F1, fator F2 e, por último, fator F3. Agora, nós vamos arrematar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer esta conta. O cálculo da corrente de projeto corrigido, que eu vou chamar de IB'. E nada mais é do que o próprio IB que a gente calculou mais acima, dividido
pelo produto de todos os fatores de correção presentes nesta linha, necessários para essa instalação, certo? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter o 37,4, que foi o valor da corrente de projeto que nós encontramos. Nós vamos ter o primeiro índice 0,77, primeiro fator de correção. Vou multiplicar pelo segundo fator que achamos, 0,96, e 0,80, o último. Perfeito? Bom, uma vez feito esses cálculos, eu chegarei a uma corrente corrigida igual a 63,2 amperes. Observe, pessoal, que a corrente subiu um bocado, né? De 37,4 para 63,2, digo melhor. Certo? Só... Então, tenho esta corrente, isso aqui foi minha corrente corrigida. E agora, eu vou recorrer à tabela trinta e seis da NBR 5410. Por que 36? Eu poderia ser 36, 37, 38 ou 39. São as tabelas do dimensionamento. 36 porque é isolação, tá certo? De PVC para os métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Nosso método é o B1, tá certo? B1, isolação de PVC. Então, tabela 36. Tabela 37 é para os métodos mesmos, tá certo? Os mesmos 6, A1, A2, B1, B2, C e D, porém para isolação de EPR e XLPR. E as tabelas 38 e 39 para outros métodos, certo? Bom, então neste caso, tabela 36, 3 condutores carregados, método de referência B1. Então eu vou lá, método de referência B1, 3 condutores carregados, vou chegar a uma bitola correspondente a 16 milímetros quadrados, certo? Então, recorrendo a essa tabela, a bitola que satisfaz a esta capacidade de corrente é a bitola de... Aqui, ó. Bitola do condutor de fase igual a 16 milímetros quadrados. E essa bitola, ela tem o seu IZ, chama aqui IZ, que é justamente a capacidade máxima de condução de corrente, igual a 68 amperes. Então, se o IZ é igual a 68 amperes, quer dizer, o maior valor de corrente que este condutor de bitola, 16 mm², suporta para este método de instalação é 68 amperes. Então está adequado porque a nossa corrente já corrigida, né, já com todos os fatores de correção, ela resultou em 63,2. E aí, pessoal, então está adequadamente bem dimensionado esse circuito. A única coisa que falta aqui para um caso mais real, tá certo? Assim, bem genérico, tá? É o fato de esse circuito aqui ser um circuito a 4 fios, por exemplo, tá? Um circuito a 4 fios, aí o que eu teria que fazer? A gente vai fazer outro exercício, estou só me antecipando, a gente vai fazer outro exercício com circuito a 4 condutores carregados, tá? Mas esse aqui não é o caso, é um motor
a alimentação dele é 3 fios somente, tudo bem. Mas se fosse a 4 condutores, eu fazia esse mesmo procedimento, porém, nesta coluna da tabela 36, eu multiplicaria todos os IZs, né, pelo fator 0,86. Então, eles ficariam menores. Aí eu procuraria qual seria a bitola para satisfazer essa minha corrente de 63,2 amperes. Provavelmente não seria mais essa, porque quando eu multiplicar o 68 aqui pelo 0,86, ele deve ficar menor do que os 63 amperes. Então, esse condutor deveria passar aí para os 25 milímetros, talvez, eu não sei. Tá? Mas estou só alertando a vocês que em se tratando de um circuito com 4 condutores carregados, eu ainda teria que fazer mais este passo. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!